né? Eu fui reprovado por 2 razões. Uma delas, o R reflexivo. O que é o R reflexivo? O porco está atrás da porta para assustar a porca. Né? Isso no áudio é horroroso. Né? Então tem esse R reflexivo, que é uma característica do interior, Conheço. mas que no áudio, quando você ouve, é um negócio horroroso. Né? A não ser o Neto lá no programa dele que faz para parecer que é do interior, né? Que força lá essa condição. Mas, de modo geral, né? Imagina o Bonner apresentando o Jornal Nacional desse jeito. Não dava. Né? Então, uma era o R reflexivo e a outra era a timidez. Né? Então, você ser locutor de rádio tímido é complicado. Mas aí eu achei uma alternativa, achei uma estratégia. Eu ia ler na missa nos domingos, lá na minha paróquia. Tinha um padre espanhol, padre Pérez, e antes da missa ele ia lá e disse: quem quer fazer a primeira leitura? Né? E aí eu me candidatava, e a primeira vez foi um terror, a segunda foi melhor, a terceira foi mais tranquilo, na quarta já dava para brincar, né? E aí a timidez foi indo embora, porque você estava na frente do público, falando com o público, né? Então, entre Deuteronômios, Rabacuques, Tessalonicenses, Pentateucos, né? Aí acabei perdendo a timidez, né? E aí, curiosamente, foi exatamente fazendo a narração numa peça de teatro, num evento religioso, que o dono de uma das rádios da minha cidade ouviu e falou: pô, mas quem é que está narrando que eu não conheço? E aí foi atrás de mim. Disse: pô, você nunca pensou em ser locutor de rádio? E aí isso foi numa sexta-feira, na segunda-feira eu estava lá na rádio, a gente já gravou, o R reflexivo apareceu, ele me ensinou como é que fazia para mudar, para esconder esse R reflexivo. Foi isso, né? Ia lá na equalização, né? Tirava o R, mas aqui na garganta, não era no equalizador. Então, essa questão do R era muito forte e muito feia. Caramba. Muito forte e muito feia. E aí já no sábado seguinte já estava fazendo o programa, né? Eu escrevi tudo para os primeiros 10 minutos. Boa tarde, ouvintes, são tantas horas, tantos minutos, este é o programa, não sei o quê. E dali 10 minutos eu não sei onde o papel foi parar, e eu não parava de falar. É o momento do, puxa, não é que eu consigo fazer isso? Né? E aí foram 5 anos lá na minha cidade, como locutor de rádio, como gerente de rádio lá. E depois mais 3 anos em São José dos Campos, aí já no Grupo Bandeirantes, cuidando da Band FM, da Clube AM e preparando a implantação da TV Band Vale, lá em Taubaté, né? Lá já como diretor-geral das emissoras do Grupo Bandeirantes lá, né? Vale do Paraíba. Mas isso foi antes de 25 anos, então? Foi antes de vir para São Paulo, né? Antes de vir para São Paulo, sim. Foi dos 18 aos 20... aos 22, 23, por ali. Foi depois, quando eu terminei a faculdade, né, um ano depois é que eu vim para cá. Mas foi ali, eu comecei com... acho que nem 18 eu tinha, acho que eu tinha 17. Que legal. Depois na Bandeirante já foi em 93, aí já estava com uns 30 e poucos anos, já estava outra história. Foi uma recaída, a verdade foi essa. Voltou para lá, né? Voltei para a rádio. E esse livro ele conta um pouco das histórias, né? O dia a dia lá, porque ele fala aqui, né? Bastidores do rádio Botucatuense. Olha o índio fanho, né? Como é que ele atrapalha a vida da gente. Eu consegui agora. No início dos anos 80, o que você ouviu, mas não viu. A gente brincava muito, Ranieri, naquela época, como locutor de rádio. A gente dizia assim: ai, que pena que isso não é uma TV. Hoje, você vai para as estações de rádio, por causa do lançamento do livro, eu fiz vários programas lá em Botucatu, e todos eles têm a TV, têm a imagem. Né? Numa delas, inclusive, o microfone estava solto, teve que consertar no ar, está lá, está todo mundo vendo. Né? Mas nos anos 80 era só áudio, né? Então tinham coisas que aconteciam ali que você dizia: meu Deus do céu, se isto fosse TV. Né? Então, então para quem ouve, você tem uma imagem do que está acontecendo, e quem está dentro da rádio é outra história. Né? Então, numa das rádios, o banheiro ele ficava exatamente em frente ao estúdio. Vixe.
Então, o que você fazia quando você queria ir ao banheiro? Você pegava um microfone móvel, botava em cima da pia do banheiro, sentava no vaso sanitário, pedia para o sonoplasta aumentar o som do retorno, né? E aí, quando era para você entrar, ele gritava, vai! E sei lá, no banheiro fazia o seu programa, né? Então, quando você ouvia o locutor dizendo assim, estamos confortavelmente instalados no estúdio B, ele estava no banheiro, não era estúdio nenhum, não havia estúdio B, né? Então, essas coisas aconteciam lá dentro, né? E a gente ria muito, né? Uma das rádios que eu trabalhei, a capa do livro, ela traz os 2 microfones das 2 rádios que eu trabalhei, né? E eu fiz questão de botar os 2 aí, e um deles, esse do lado de cá, é um microfone, é um Shure, e ele ficava suspenso, ele ficava preso no teto, para você não ter o impacto da mesa, da batida na mesa, né? Mas você estava no ar, alguém ia lá e começava a subir o microfone, né? E você ia falando, né? Então eram coisas, né, que de vez em quando você dava muita risada lá dentro, né? Já se fosse televisão, né? Então foi um período assim fabuloso, um período muito legal e um período assim de grandes histórias, né? Grandes histórias. Uma delas que eu conto aí no livro aconteceu com um cara que me levou para a rádio. Ele tinha um programa noticioso e a paixão dele era fazer anúncio de falecimento. Eita. Então ele era 15, 20 minutos falando da pessoa. E nessa época na rádio nós tínhamos um vigia chamado, ou que tinha alcunha de Bola 7. Bola 7 era um preso albergado. Então você imagina, a segurança da rádio era feita por um preso albergado. E tinha um outro detento chamado pela alcunha de Bola Preta. E o Bola Preta morreu em condições até hoje não explicadas. Ele foi atacado por cachorros, ele estava acusado de cometer um crime, ele estava escondido e ele foi atacado por cachorros e morreu. Caramba. Só que a notícia na rádio chegou que era o Bola 7 e não o Bola Preta. Né? E esse cara que me levou para o rádio, saudosa lembrança dele, né? Tinha uma voz meia anasalada e ele fez todo um discurso do tipo: faleceu Bola 7. Bola 7 que tiramos da cadeia pública. Bola 7 que nos ajuda nas transmissões externas. Faleceu Bola 7. Bola 7, que contava a história do Bola 7. Nesse momento o Bola está dormindo no porão da rádio, que ele dormia num quartinho no porão da rádio, e ele acorda com o cara falando o nome dele, que ele tinha morrido, e ele vai desesperado para o estúdio, né? E aí ele entra no estúdio, a porta ficava atrás desse cara que eu estou falando, né? E ele vira para trás, vê o Bola 7 e diz assim: filho da puta, você não morreu? Então, são histórias que as pessoas não viram ou não ouviram, né? Mas que lá dentro você ouviu, deu muita risada, viveu. É isso, né? Você fala, como assim, né? Como assim? Só que, imagina, né? Com a velocidade da comunicação, com a velocidade que a gente vive de mutação, essas histórias vão se perder. Então a intenção desse livro foi nada mais, nada menos do que homenagear essas pessoas. Né? Dizer para essas pessoas, né, que elas existiram, que elas foram relevantes para uma cidade. Né? Tem um cara, um americano, que ele publicou um livro sobre microfones. E ele chama isto aqui de Testemunhas da História. Né? Imagina quantas histórias cada um desses microfones ouviu e transmitiu, né? E esses caras são os caras que contaram essas histórias, né? E eu fiz questão de, no lançamento, levar lá, a gente levou uns 5 ou 6 deles, dessa época dos anos 80, para contar a história, no evento de lançamento, e eles ficaram muito emocionados e muito reconhecidos, e eu fiquei mais emocionado ainda, porque era, na verdade, para homenagear esses caras que estavam lá no meu inconsciente, os caras que me ensinaram, os caras que eu ouvia, os caras que eu
idolatrei. Que da hora. Né? Que legal. Então foi muito, muito prazeroso. Isso não é livro para ganhar dinheiro, não é nada disso, mas é para homenagear as pessoas, para dizer para elas da gratidão que eu tive com elas e para elas. Como Miopias também, foi um livro que eu dediquei aos meus professores. Hoje é dia do professor, a gente está gravando hoje aqui. O Miopias também foi um agradecimento aos meus professores, as grandes figuras que ajudaram a construir aí os meus valores, minha forma de pensar, minha forma de ver e de entender o mundo. Aqueles que marcaram a gente, né? Sim, são aqueles que marcam, aqueles que você não esquece. E, sobretudo, às vezes a gente não tem a oportunidade de agradecer. A gente não tem a oportunidade de dizer para eles o quanto eles foram importantes. O livro foi uma forma de eu dizer isso para eles, né? Foi dedicado a eles como forma de agradecimento. Da hora.